ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio FM Universitária 96,7. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Este é um projeto do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Vamos conferir os destaques de hoje. Na entrevista, o advogado Tiago Amorim fala dos benefícios da instalação de mini usina fotovoltaica no Piauí. No quadro Questão Legal, a pergunta é: quem tem direito a receber uma herança? Tem ainda a coluna Direito do Consumidor, a Agenda Sintonia e a Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Agora, para ficar bem informado sobre o mundo do direito, ouça as notícias do dia com Vitória Vivian. A Defensoria Pública do Estado do Piauí recebeu na última quarta-feira, 17, membros da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, com o intuito de tratar o estabelecimento do segundo turno para o Judiciário piauiense. A ação beneficia a agilidade ao atendimento à sociedade. Um membro da OAB Piauí, Dr. Celso Barros, presente na reunião, explica a atual realidade do sistema judiciário piauiense. No Piauí, nós temos um quadro de que a justiça nossa funciona apenas um expediente, ou seja, pela manhã e até o início da tarde. O nosso grande sonho, o nosso grande pleito, enquanto membros da OAB, dessa corporação da OAB do presidente Chico Lucas, o nosso grande projeto é levar o nosso pedido ao tribunal, e nós já fizemos isso reiteradas vezes, de que o Tribunal de Justiça, ou seja, o Poder Judiciário do Estado, ele funcione o segundo turno, ou seja, funcione pela parte da tarde. Celso Barros fala ainda sobre estados que adotam os dois turnos e experiências já existentes no estado do Piauí. Aqui em Timon, por exemplo, a gente observa que o Fórum Central de Timon funciona pela manhã e pela tarde. Com isso, nós conseguimos levar a justiça funcionando nesses dois turnos. Esse é um projeto que nós temos, já temos há 2 anos tratando isso com o Tribunal de Justiça, fazendo experiências na área criminal, e isso tem resultado em um aumento dos julgamentos, um aumento dos atos procedimentais do tribunal, ou seja, os processos andam mais rapidamente na medida em que o tribunal e a justiça estadual funciona com um maior número de horas por dia. Por fim, ele enfatiza a importância da medida para a sociedade. Será um grande ganho para a sociedade piauiense, é claro, para os advogados, na medida que nós teremos condições de trabalhar na justiça estadual, junto à justiça estadual, nesses dois turnos. Vitória Vivian, para a FM Universitária. Sintonia Jurídica. O julgamento do ex-presidente Lula ficará marcado na história do Brasil, não apenas porque é a primeira vez que um presidente da República é condenado à prisão pela justiça comum, mas especialmente em razão das inúmeras manifestações públicas de juristas que acusam haver erros técnicos no processo, de modo que a decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro seria, na melhor das hipóteses, um ato de interesse deliberadamente político-partidário. O ex-presidente responde por crimes de corrupção passiva em vários processos, porque, segundo a acusação do Ministério Público Federal, Lula teria usado seu poder de presidente para conseguir benefícios para ele mesmo e para amigos do partido. A tese dos acusadores, no caso Triplex, é de que, mesmo não havendo nenhuma prova formal de que Lula seja dono do apartamento, a construtora OAS teria sim lhe dado o imóvel em troca de contratos com a Petrobras. Apesar de todos os debates complexos que vemos na imprensa, o caso é muito simples de entender. Lula foi condenado porque teria facilitado a realização de fraudes em licitações na Petrobras e, em troca disso, recebeu, entre outros mimos, um apartamento de presente. Esse já é um cenário comum em cidades pequenas, onde, depois de alguma investigação, a justiça descobre esquemas de corrupção e condena à prisão prefeitos. É uma história comum, mas quando se trata de Lula, o cenário ganha outra dimensão. A maior polêmica do caso Lula está na constituição das provas que levaram ao convencimento do juiz. A maior garantia que as pessoas comuns possuem no Estado de Direito e numa democracia é sua liberdade de pensar, de se expressar e de ir e vir. Ninguém pode ser condenado sem um devido processo legal, e muito menos preso. Devido processo legal requer a existência de provas, e quando há alguma dúvida sobre a veracidade dessas provas, sempre a dúvida deve favorecer o réu. Quando as provas são frágeis,
ágeis, o juiz deve absolver o acusado pelo benefício da dúvida. O que aconteceu no caso do triplex do Lula foi o inverso. Todas as provas que convenceram o juiz são oriundas de colaboração premiada. Literalmente, o juiz condenou Lula porque ficou convencido de que as delações não deixavam dúvidas e, por isso, o condenou a 9 anos e meio de prisão. O ex-presidente está recorrendo em liberdade, mas a repercussão política desse processo ganhou proporções jamais vistas. Caso a condenação seja mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que irá decidir o recurso, o ex-presidente ficará impedido de se candidatar a qualquer cargo por muitos anos. Isso em razão da lei da ficha limpa, que torna inelegível todo aquele que for condenado por crime contra a administração pública, como é o caso do crime de corrupção ativa ou passiva. Lula é um político, líder sindical, ex-presidente da República e hoje é apontado por todas as pesquisas pré-eleitorais deste ano como o predileto dos eleitores brasileiros para ser o próximo presidente da República. Mas essa história pode mudar de direção e tudo depende da decisão judicial a que assistiremos nos próximos dias. Os dois setores da sociedade mais interessados nessa decisão parecem ter a mesma expectativa quanto ao resultado. Do lado de cima, o mercado financeiro já dá como certa a inelegibilidade de Lula e age de forma tranquila em suas apostas. E do lado de baixo, os movimentos populares já organizam para lutar pela candidatura de Lula, mesmo que seja declarado ficha suja. O conflito político e social está posto, mas o Brasil, em seus quase 30 anos de Constituição Cidadã, poderá chegar mais forte ao final do ano de 2018. Sintonia Jurídica. Agora você vai ouvir a entrevista de Felipe Gold com o advogado Tiago Amorim sobre os benefícios da instalação de uma mini usina fotovoltaica no Piauí. Hoje o Sintonia Jurídica conversa com o advogado Tiago Amorim. Ele está aqui para falar sobre as atividades da Comissão de Energias Renováveis da OAB Piauí. Boa noite, doutor Tiago. Seja bem-vindo ao programa Sintonia Jurídica. Boa noite, Felipe. Tiago, qual a relação de energias renováveis com o direito a ponto de ser criada uma comissão na OAB para tratar desse assunto? A nossa comissão é uma comissão relativamente recente. Ela foi criada na gestão passada. Nós assumimos essa comissão como objetivo tanto na classe advocatícia como para toda a sociedade. Porque quando a gente assumiu, não existia nenhum projeto. Isso foi muito difícil para a gente. A gestão anterior não se preocupou em desenvolver projetos concretos. Então, o presidente Chico Lucas deu total apoio à nossa comissão de energias renováveis, que tem tudo a ver com direito. Um projeto concreto que nós realizamos foi a idealização desde o início da gestão do Chico Lucas, que a nossa comissão, em sintonia com a Comissão do Meio Ambiente, que tem tudo a ver, idealizamos uma mini usina de energia fotovoltaica solar para a OAB. E nós protocolamos semana passada e apresentamos essa semana ao presidente da OAB, Chico Lucas, esse projeto para ser instalada essa mini usina. Com a instalação dessa mini usina, nós vamos reduzir os custos que a OAB paga com energia. Vai sobrar recursos para poder a OAB investir em outras áreas necessárias à classe advocatícia e necessária para desenvolver um trabalho nas comissões. O senhor, como presidente da Comissão de Energias Renováveis, quais as atividades desempenhadas por essa comissão? Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente da OAB, Chico Lucas. Se ele não tivesse dado autonomia, incentivo para todas as comissões, inclusive para a nossa Comissão de Energia Renovável, nós não poderíamos realizar nenhum trabalho. O trabalho da comissão é um trabalho gratuito. Se já é um trabalho gratuito e você tirar do bolso para fazer os trabalhos, isso aí dificulta muito, o que as gestões anteriores não davam incentivo e não davam apoio. Vou citar nosso amigo professor Marcos Lira. Ele é um dos idealizadores do workshop Piauí Solar. E a OAB, esse ano, disponibilizou recursos para poder realizar esse evento. E, doutor Tiago, vocês funcionam como ouvidoria? As pessoas podem ir até vocês, sugerir ou reclamar algo relacionado a esse assunto? É um trabalho mais interno? É um trabalho tanto interno como externo. Inclusive, nós queremos aqui da comissão convidar toda a classe advocatícia e toda a sociedade que tiver interesse em participar da nossa Comissão de Energias Renováveis, está à total disposição. Você está ouvindo o programa Sintonia Jurídica. Hoje, o advogado Tiago Amorim está aqui para falar sobre as atividades desempenhadas pela Comissão de Energias Renováveis da OAB Piauí. Doutor Tiago, já no início de 2018, como você já mencionou, houve a aprovação do projeto para instalar a mini usina fotovoltaica. Sim. Para a OAB Piauí, né? Sim. Quais os benefícios dessa instalação? Ainda não foi instalada, vocês precisam de uma autorização? A gente precisa da aprovação do Conselho Federal da OAB. Nós não podemos deixar um custo para a próxima gestão, sem ter uma aprovação do Conselho Federal da OAB. E aí, quais seriam os benefícios dessa mini usina? Os benefícios são vários. Primeiro, a produção de energia limpa, porque hoje a energia produzida é uma energia poluente. Só em nós produzirmos energia limpa, contribuir com o meio ambiente, já é um grande avanço. O outro é a redução dos custos da energia, que a
OAB paga. Com a redução, vai sobrar recursos para poder a OAB investir em outras áreas. Inclusive, pode sobrar recursos para as comissões para poder desenvolver seus trabalhos. Doutor Tiago, vocês têm planejamento para instalar mini-usinas em outros estabelecimentos, ampliar essa instalação de mini-usina para a sociedade? Sim, essa é a ideia. A partir da instalação da mini-usina de energia solar fotovoltaica na UAB, nós queremos expandir. Nós vamos lançar uma campanha, já antecipando a campanha, Energias Renováveis contra o Aquecimento Global. Nós vamos defender a utilização de energias renováveis e dizer aos governos que não investam nas energias a partir dos combustíveis fósseis, que poluem o meio ambiente, como o petróleo, o carvão. E vocês têm parcerias com outras instituições? Hoje, nós temos com a Federal, através do professor Marcos Lira, e também nós temos com o secretário de Energias Renováveis do estado do Piauí. Mas estamos abertos aqui para todas as empresas, todos os órgãos estaduais que tiverem interesse a participar, a contribuir com a nossa comissão. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação no programa Sintonia Jurídica. Agradecemos o desempenho da Comissão de Energias Renováveis na OAB. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito. Nós recebemos perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder aqui no quadro Questão Legal. A pergunta de hoje é: quem tem direito a receber herança? Quem responde é o advogado João Vitor Mendes. Pela lei, existem dois tipos de herdeiros. Existem os herdeiros necessários, que são aqueles herdeiros que a lei diz que são, está lá no 1790 do Código Civil e no 1829 do Código Civil. No caso do casamento, os herdeiros necessários são os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, não tendo os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, não havendo nenhum dos dois, o cônjuge sobrevivente sozinho, não havendo nenhum deles, os parentes colaterais, certo? Por outro lado, também existem os herdeiros testamentários, que são aqueles herdeiros que a lei dá a faculdade de a pessoa em vida dispor do patrimônio, no caso do testamento, certo? Esses são os herdeiros, os testamentários e os legais. Se você também tem dúvidas sobre o mundo do direito, envie uma mensagem para a gente, contato@sintoniajuridica.com.br. Nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para esclarecer aqui no quadro Questão Legal. Sintonia Jurídica. Agora você ouve a coluna do professor doutor em Direito do Consumidor, Leandro Lages. Coluna Direito do Consumidor, com Leandro Lages. Olá, vamos dar início a mais uma coluna Direito do Consumidor no programa Sintonia Jurídica da FM Universitária. No programa de hoje nós iremos abordar um tema que tem sido objeto de muita discussão, não só no dia a dia, como também nos tribunais superiores, que é saber se uma empresa ela pode reclamar, ela pode se utilizar do Código de Defesa do Consumidor em uma demanda, em um litígio, em uma reclamação com outra empresa. Ou será que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica, só pode ser utilizado por pessoas físicas? A resposta, ela está no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo, ele diz que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Ou seja, o próprio código, ele reconhece que a pessoa jurídica, que uma empresa, por exemplo, ela pode sim reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor, mas que fique bem claro que não é em toda e qualquer situação. O código reconhece que é uma exceção, tanto é que da leitura do artigo 2º que eu fiz aqui para vocês, eu destaquei que o consumidor é aquele que adquire produtos ou serviços como destinatário final. Então, o que vai definir se a empresa ela é ou não consumidora é o fato de ela ser destinatária final. E o que é que vem a ser esse termo destinatário final? Vou tentar explicar com base em duas situações. Por exemplo, uma empresa que adquire para revender, ela não é destinatária final. Ela será apenas intermediária. Ela adquire e repassa adiante para o verdadeiro destinatário final. Então, por exemplo, uma loja de departamentos que adquire uma série de eletrônicos, eletrodomésticos para revender aos consumidores, se der algum problema em algum lote desses eletrônicos, eletrodomésticos, ela não poderá reclamar do fabricante com base no Código de Defesa do Consumidor, porque ela não é destinatária final, ela é apenas uma intermediária. Da mesma forma, uma concessionária com relação aos carros, aos automóveis que revende,
uma livraria com relação aos livros, um supermercado com relação aos vários produtos que ele comercializa. Então, em todos esses casos, não será possível a utilização do Código de Defesa do Consumidor. Essas empresas não serão consumidoras. Uma outra situação que também afasta o Código de Defesa do Consumidor, em que as empresas não poderão utilizar o Código de Defesa do Consumidor, é quando elas, apesar de não adquirirem para revender, elas adquirem para transformar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma montadora de automóveis que adquire uma série de produtos, peças e componentes para montar os carros. Vamos pegar aqui o exemplo da Fiat. Fiat, como as demais montadoras, ela adquire, por exemplo, pneus da Firestone, da Goodyear, da Michelin, para montar os carros. Então, se der algum problema em algum desses lotes de pneus que eles adquiriram, essas montadoras não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, uma padaria com relação ao trigo que será transformado em pão, um restaurante com relação aos gêneros alimentícios que adquirem para transformar em pratos. Então, nesses casos, essas empresas elas não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Elas não são consumidoras, mas eu não estou dizendo que elas não poderão reclamar de eventuais vícios apresentados nesses problemas, nesses produtos. Eles só não poderão reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Eles terão que se utilizar do Código Civil, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação aplicável para quem é mais frágil, para quem é mais vulnerável. E nessas relações que são tipicamente empresariais, nós não identificamos essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Então, terão que se utilizar do Código Civil. Então, por exemplo, se a companhia aérea Azul adquire determinados jatos da Embraer para transporte de passageiros e der algum problema em algum desses jatos, a companhia aérea Azul não poderá reclamar da Embraer com base no Código de Defesa do Consumidor. Ela terá que se utilizar do Código Civil. Então, percebam que são algumas peculiaridades. Apenas em algumas situações uma empresa poderá se utilizar do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de outra empresa. Existem outras situações polêmicas, como por exemplo, será que nós podemos utilizar o Código de Defesa do Consumidor para a relação de condomínios, para uma locação, para os cartórios, para os advogados e profissionais liberais em geral, para os bancos, no mercado de ações? Então, são temas que comportam outras discussões, mas preferível deixar isso para o nosso próximo encontro. Até lá. Sintonia Jurídica. Você acabou de ouvir a coluna do professor Leandro Lages sobre direito do consumidor. E agora você acompanha os eventos jurídicos no Piauí com Lúcia Raquel. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. A Agenda Sintonia informa que na próxima sexta-feira, a Escola Superior de Advocacia do Piauí sediará a aula inaugural da especialização em Direito e Processo Constitucional Contemporâneo. A aula será ministrada pelo professor Francisco Humberto Cunha Filho, mestre e doutor da Universidade Federal de Fortaleza e advogado da União. Ele abordará as disciplinas de Organização dos Estados e dos Poderes. As vagas são limitadas. A aula será aberta ao público e os interessados poderão se inscrever na hora e local do evento. E também, a agenda informa que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí abriu o teste seletivo para estagiários no dia 22 e prosseguirá até o dia 7 de fevereiro. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Jornalismo, entre outros. Os selecionados devem ter 50% da carga horária concluída. A prova está prevista para o dia 18 de março e será aplicada em Teresina e Parnaíba. Para mais informações, acesse o site do TCE, www.tce.pi.gov.br. Não fique de fora, segue Sintonia. Sintonia Jurídica. Vamos de mais uma dica de entretenimento sobre o mundo do direito com Felipe Gold. Dica Siju. A dica de hoje é a série Um Contra Todos. Um advogado desempregado é injustamente condenado pelo crime de tráfico de drogas. Na prisão, ele se vê obrigado a mentir e começa a adotar um comportamento criminoso. Então, ele assume o codinome Doutor do Tráfico, causando rixas e intrigas dentro da prisão. Porém, uma investigação policial descobre que ele é inocente e a partir daí começa uma aventura para descobrir e revelar os verdadeiros culpados do tráfico de drogas que a série apresenta.
A história mostra ainda o que a polícia é capaz de fazer para desmontar uma quadrilha, corrupção no presídio, além de muita ação e intrigas. A série Um Contra Todos é a nossa dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. E estamos chegando ao fim do nosso programa Sintonia Jurídica. Quero agradecer sua companhia aqui na Rádio FM Universitária. Lembrando que o Sintonia vai ao ar toda terça-feira às 18h30, com reprise aos domingos, 19 horas. Você pode ouvir novamente os nossos quadros no site sintoniajurídica.com.br. Um abraço e até o próximo encontro aqui no Sintonia Jurídica, a FM Universitária 96,7. Apresentação de Samuel Nascimento, produção de Felipe Gold, reportagem de Vitória Vivian, edição de Manuel Dias e Lúcia Raquel, divulgação de Luiz Felipe Medeiros e Felipe Gold, trabalhos técnicos e direção de programação de Adriano Lima, supervisão de Alenita Carla e a direção geral do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7. Entre em contato conosco, facebook.com/Rádio FM Universitária 96,7 ou 3237-1619. Rádio FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.